Queridas, queridos, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Na verdade, como de costume, eu espero que vocês estejam ótimos. Esse episódio é mais do que especial porque eu estou aqui com uma leoa incrível. Vocês vão conhecer mais dela. Já já eu vou lhes apresentar essa mulher que me trouxe uma conexão de coração. Eu acredito no poder das conexões reais, sinceras. Desde o primeiro momento que eu conheci a Mari Coelho. Seja muito bem-vinda, minha querida Leoa. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Olá, leoas, né? Muito obrigada por estar aqui, é uma honra. A honra é toda minha. Minha amiga, eu vou até colocar os óculos, porque com esse currículo e com essa referência pessoal, e a gente sabe que mulher no seu lugar no mundo, a mulher que sabe quem é, a gente faz questão de elevar, de enaltecer outras mulheres. Mari é educadora, então nós somos colegas na educação, já que você que me conhece sabe que eu comecei a educação aos 16 anos, dando aulas de reforço escolar. E eu sei que já tem uma conexão assim na nossa história, porque, Mari, eu dava aulas de reforço escolar, e eu dava aulas das mais variadas disciplinas, exceto matemática. Eu sei que a matemática tem um papel na sua vida, depois eu quero saber mais sobre isso. Isso nem estava programado. Ela possui quase 2 décadas de experiência e resultados na área da educação. A educação é realmente uma ferramenta transformadora, então assim, você já sente o poder desse episódio. Ela utiliza 2 lados do cérebro para metodizar conhecimentos de maneira envolvente, prática. Gente, vocês sabem que eu sou prática e funcional. Em sua cartela de clientes, só para vocês terem noção de com quem eu estou sentada à mesa, eu quero já chamar a sua atenção acerca das suas mesas, das suas conexões. Ela tem clientes como Pablo Marçal, Joel J, Ieser, Bela Falcone, Marcos Marques. Eu vou deixar ela falar de outros tantos clientes. André Menezes, o Grupo Primo, senhoras! Além de Carlos Bush e outros tantos. Seja bem-vinda, além de todas essas titulações. Obrigada. Ela é mãe, isso é importante de se dizer, porque essa mesa é uma mesa real. Ela é filha, ela é esposa, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter você aqui, Mari. Eu já queria que você iniciasse essa sua jornada. Eu achei tão legal porque a gente sentou aqui, a gente estava na troca, e ela me disse assim, amiga, eu estou aqui para servir. Beleza. E olha que vida real. O que você me trouxer para falar, eu vou falar. E o que eu achar que eu não devo falar, eu vou dizer, olha, isso não tem resposta. Passa para a próxima. Então, Mari... Vou até me arrumar aqui, ó. Não, se arruma. Ela tá toda de leoa. Ela me disse, olha, não foi consciente, foi inconsciente. Mas foi inconsciente. Calma aí. Olha, gente, eu faço tudo errado, eu me mexo. Tá, e aí eu saio do lugar aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo lindo. Mari, me conta um pouquinho. Especialmente a gente está aqui servindo mulheres, eu também acredito no poder do servir, mulheres que estão em busca de chaves, de ferramentas, não apenas na sua profissão, mas também na sua vida. Então, conta para nós de onde veio, você já trouxe logo a referência da educação, de onde veio esse teu chamado, como começou o teu chamado na área da educação? Olha, vamos lá, vou contar. Conta. Primeira coisa, eu não senti que eu tinha um chamado na educação. Boa. Eu fui jogada na educação. Boa. Tá? Eu sempre fui uma boa aluna, sempre tirei boas notas e sempre tive muitos resultados ali na minha área de adolescência. Eu queria fazer algo diferente, porque eu nunca quis ser igual às pessoas. E aí, nesse meu diferente, eu lembro que a primeira coisa que eu queria ser era escritora. Por quê? Porque com 9 anos eu ganhei um concurso de poesia. Eu gostava muito de escrever. Não, para tudo. Peraí, gente. Volta um pouquinho. Com 9 anos eu ganhei um concurso de poesia. Fala mais disso. Tem chaves aí. Tem, vamos lá. Enquanto as minhas amigas escreviam diários, eu escrevia poemas. Eu desenhava, eu tinha um caderninho de poesias desenhadas. E aí teve um concurso na minha escola, que você tinha que mandar os poemas, e eu ganhei 2. Eu fui a única pessoa da escola que teve 2 poesias publicadas. Uau! E aí, eu gostava muito de escrever. Só que, quando eu fui perguntar para alguém, gente, que faculdade que faz o escritor? Me falaram, língua portuguesa. E eu falei, gente, eu não me imagino estudando crase, vírgula ou qualquer regra gramatical.
Porque Tá. eu nunca gostei de português. Eu sempre escrevi bem. Porque eu não tive boas referências. Não é que eu não tive boas referências. Imagina um ex-professor meu vendo isso. Mas eu não tive inspirações nessa área. Tá. E aí não fazia sentido pra mim. Eu falei, gente, coitado de mim. Fazendo língua portuguesa, imagina, eu matar um lá. Já cancelei na hora. Então eu sempre tive isso. Se não fazia sentido, eu tirava de cena. Eu falei, o que eu posso ser então? Gostava muito de me vestir. Então eu sempre arrumei minhas amigas. Falei assim, não, vou fazer moda. Minha mãe, tá doida? Então isso passou por tua cabeça. Minha mãe falou assim, mas não é moda, essas coisas não dão dinheiro. Eu falei, próximo, eu gosto de conversar, vou fazer marketing e publicidade, né? Tinha na época. Aí meus pais, isso não dá dinheiro. Eu falei, gente, o que eu vou fazer então? Isso O que muito que dá rápido. dinheiro, O que, né, que eu vou Mari? fazer? O que eu vou fazer? E aí eu sempre fui muito boa em matemática, eu só tirava 10. Eu também era boa em história, mas eu não imaginava estudando história, não. Pra mim era muito ultrapassado. Eu falei assim, então eu vou fazer engenharia. Tá. Porque eu queria coisas diferentes, lembra? Não queria fazer o que todo mundo fazia. Você queria ser diferente Queria das ser outras diferente, pessoas. queria ser diferente. E aí minha mãe virou e falou assim, filha, tem um monte de engenheiro dando aula. Por que você não faz matemática? É a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa, lógico que é a mesma coisa, Como né? não? Como não? Como não? E praticamente não tinha outra opção. Ela falou assim, é isso que eu vou pagar pra você. Você jura? Praticamente isso. Ela vai ver isso, ela vai me estrangular, mas a verdade Um é essa. beijo pra essa leoa Beijo, mãe, maravilhosa. te amo. Mas em tese é isso. Só que a minha mãe é professora. Minha mãe é professora de Ah. artes plásticas. Minha mãe é uma artista. Ela, assim, faz quadros maravilhosos. Minha mãe desenha muito bem. Eu venho de uma família de artistas. O meu irmão mais velho é tatuador. Uau, Mari. Só que ele não é só tatuador, ele desenha. O meu irmão mais novo também desenha. Você é irmã do meio? Eu sou irmã do meio. Irmã do meio não dá muito certo, não, né? Mas eu vim quebrar essa crença que eu dei certo na vida. Você quebrou esse padrão. Quebrei. Então, assim, eu venho de uma família de artistas. E o meu pai, ele sempre foi muito comunicativo. Né? Eu aprendi com meu pai o networking, que eu falo. Porque hoje o pessoal põe nome, né? Mas na verdade ele só fazia relacionamento. Conexões. Ele sempre Uma coisa que tratou. minha mãe sempre me disse, que possivelmente você sempre ouviu do teu pai. Filha, aprenda a se relacionar. Você vai sempre ter que se relacionar. É. Eu aprendi muito com meu pai a tratar as pessoas muito bem. E sem precisar mostrar que foi você que tratou. Tudo bem. Esses dias até o meu irmão estava contando para mim uma situação que ele viveu com o nosso pai, que a gente é de Lagoinha, né? Uma cidadezinha bem pequena, com 8 mil habitantes. E aí eles foram... Meu pai pegava, falou assim pro meu irmão, compra esse saco de bala. Pra que é? Não pergunta. Daí falou assim, dá pra aquela pessoa, mas não precisa falar que foi eu que dei, entendeu? Uau. Então, assim, sabe, fazia... Nem... Hoje, com a consciência que a gente tem, olhando uma cena dessa, a gente sabe o que ele fez. Pegou, comprou uma bala, uma criança, entende? Mas é porque ele era assim, então, inconsciente via isso. E a minha mãe, como professora, eu via muito carinho que ela tinha pelos alunos, né? Como que era essa situação, como que ela era, assim, meio que uma psicóloga. Então, apesar de eu não querer ir para a área de educação, eu fui meio que inconsciente. No meu primeiro ano de matemática, eu não... Então você foi fazer matemática. eu fui porque eu não tinha outra opção, gente. Você acha que eu ia fazer cursinho? Minha cara de quem ia fazer fazendo cursinho? Somos duas. Você acredita, Gente, eu queria Mari? ganhar dinheiro, Pois eu queria é. sair de casa, eu Por queria isso. viver minha vida, eu queria minha liberdade. Você falava pra mim que ia dar dinheiro, eu ia fazer. Por isso você tá sentada aqui na minha mesa. Você Entendeu? acredita Hoje eu que... entendo de uma maneira diferente, mas na época não. Pai, vamos fazer então, vamos trabalhar. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Comecei a trabalhar com 11 anos. E quando eu cheguei no vestibular, minha mãe me dizia que eu fizesse qualquer coisa menos direito. Meu pai queria que eu fizesse administração, era a expectativa dele, porque ele tinha um pequeno comércio. E o meu coração me pedia psicologia. E a minha ferida de injustiça, fácil, né? minha ferida de injustiça me pedia direito. Eu não tinha consciência dessa ferida. E eu passei no vestibular em 3 faculdades para direito. Perdi no vestibular para psicologia e eu coloquei justamente essa pergunta na mesa que você acabou de dar. Eu vou pro cursinho ou eu vou ganhar dinheiro? Não, eu vou ganhar dinheiro. Eu dava aulas de reforço escolar na época. E eu fui fazer direito. E aí você, então, prestou vestibular para matemática. Prestei e passei. E aí eu comecei a fazer mesmo numa faculdade ali próximo da minha cidade. O primeiro semestre de toda faculdade é o quê? Chato, né? Eu quero saber qual faculdade tem o primeiro semestre bom, não tem, né? Pra mudar isso? Mudar isso é chato, trem sem graça. E eu não gostava. Eu falava, mãe, mas não tem nada a ver comigo, eu não me vejo fazendo isso. Não me conectava, assim, com aquilo, mas eu só tirava notas boas. Você acha que uma mãe vai deixar você sair da faculdade assim? Eu tirava só 10. E eu era muito comunicativa, muito bagunceira, e eu queria pegar dinheiro pra sair e tomar uma cervejinha no bar da faculdade, porque sabe que estudante é tudo quebrado, né?
E aí, o que eu comecei a fazer? Como eu terminava muito rápido, eu ficava muito tempo ocioso na faculdade. Eu ia de van. Então, a van ia embora às 10h30, eu acabava as coisas antes. Por quê? Eram 4 aulas por dia. Então, o professor ensinava nas 2 primeiras para você terminar o exercício até o final da aula. Eu terminava na hora do intervalo. Socorro. Não tinha o que fazer. O que eu comecei a fazer? Eu ensinava minhas amigas, ensinava o pessoal da engenharia. Uma hora ou outra ali Toda a faculdade tem um botequinho, né, gente? Não me julguem, mas todo adolescente já passou por isso. Às vezes ia pra lá. Então eu pegava um trocado pra ir no botequinho com as minhas amigas ali, jogar um bilhar, às vezes tomar uma cerveja e tal. Nossa, meu marido vai ver eu fazendo isso e vai quase me estrangular, mas, gente, beijo é pra ele. verdade. Tá tudo bem, faz a vida é parte. assim. Então, ali eu comecei, eu explicava muito bem. Daí eu me formei, depois fui pra Faculdade Federal, vou pular toda essa etapa. Tudo bem. E eu comecei a trabalhar, então meu primeiro trabalho foi com crianças. Na sequência eu já fui para o estado e na sequência eu fui trabalhar numa empresa que ensinava matemática de uma maneira lúdica. Matemática? De uma maneira lúdica. Matemática. Eu fiz faculdade de matemática, né? Então, a primeira, eu fiz ali um estágio com criança mesmo, mas eu já fui ensinar matemática. E aí, o que eu percebi? Que esse lado lúdico sempre foi muito forte para mim. E eu gostava muito ali de trabalhar com criança, mas eu acabei me afastando no começo. Porque, infelizmente, a realidade do nosso Brasil hoje, ela é um pouco triste. E eu tive contato pela primeira vez com a exploração, o abuso infantil. E eu acabei me afastando disso. Porque aquilo não fazia parte da minha realidade. E me machucava muito ficar sabendo das coisas que eu fiquei sabendo. E eu escolhi que eu não queria trabalhar com criança. Olha pra você ver. Eu escolhi que eu não queria trabalhar com criança. Diante dessa ferramenta de dor, né, Mari? Eu não quis. Daquilo eu não que tinha. Você viu. Gente, eu tinha 17 anos. Eu não tinha uma maturidade pra ver aquilo. E aí eu comecei a focar muito em dar aula para adolescente. Então eu trabalhei praticamente minha vida inteira com adolescente. Eu já tive experiência com criança, mas foi com adolescente. E eu achei, daí eu fui fazer pedagogia, porque eu achava que eu não sabia ensinar. Depois fui fazer psicopedagogia, porque eu achava que eu não sabia ensinar. Eu sempre queria ensinar melhor. Eu queria ser a professora que eu não tive, porque eu era uma aluna bagunceira. Entende? E eu queria ensinar para os alunos de uma maneira diferente. Então eu buscava por ferramentas. Então, o que eu fazia? Eu contextualizava muito. Eu ia ensinar, sei lá, porcentagem. Eu não ensinava porcentagem, eu ensinava o adolescente como que ele convencia o pai a comprar um tênis. Uau! Pega essa chave. Eu ia diferente. Daí eu ainda falava assim, sua mãe é como? Aquela que quer economizar ou aquela que quer saber quanto pagou? Eles, como assim, professora? Eu falei, quando ela comprar algo, ela fala, paguei R$200 ou economizei R$50? Eles, entendi. Minha mãe é assim. Daí eu pegava o celular e falava, ó, para você dizer quanto que vai gastar é tanto. Para você dizer quanto que vai economizar é tanto. E eu fazia desse jeito. Então eu buscava ferramentas externas para despertar o interesse do aluno. E eu tive muitos resultados positivos, né? Durante ali meu período em sala de aula. Didática raiz. Sim. Outra coisa que eu percebi muito forte nesse processo que ninguém me ensinou. A nossa palavra tem poder. E tudo que a gente fala, a gente ensina. Então, se eu sou uma professora, eu estou com um problema em casa, e eu chego na sala de aula e falo assim, nossa, gente, não casem. Não casem porque é muito difícil. Meu Deus. O que eu estou ensinando aos meus alunos? Que casamento é ruim, que família é ruim. E os professores faziam isso, inconscientemente. Por quê? Porque é uma sala de aula, é uma troca. Da mesma maneira que o professor ele é psicólogo do aluno, o aluno é psicólogo do professor. Perfeito. Então, eu percebi muito, porque como eu comecei a dar aula muito nova, eu tinha que me posicionar. Porque você imagina um aluno de 18 anos do estado à noite, que eu dava aula numa zona bem perigosa, marginalizada, eu com 17 anos dando aula lá, você imagina eu com 17 anos. Tinha que se posicionar. Eu tinha que me posicionar. Então, eu criei várias estratégias. A minha primeira estratégia que eu percebi é que eu não podia sorrir nos primeiros 2 meses. Por quê? Porque a primeira coisa que fica na cabeça da pessoa é a lembrança. Então, se eles achassem que eu era brava, eles iam me respeitar mais. Então, eu não sorria. Você ficava ali naqueles 2 meses séria. Sério, por dentro, rachando o bico da risada, mas sério. Daí os alunos, nossa, a professora Mariana é muito legal, os novos. Gente, mas aonde que vocês estão vendo isso? A professora fechada, rígida. Daí depois eu comecei a fazer piada, eles não entendiam muito Como bem. a vida nos ensina, né, Mari? E aí eu fui percebendo isso. Então, eu fui percebendo muito pela observação, entende? Poxa, eu não posso dar exemplo ruim. Só que olha que interessante, no início eu fui dando aula de matemática, né? Fui fazendo, na prestei sua cidade concurso ainda? na minha cidade, em outra cidade. Ainda na sua bolha. Tudo da minha bolha. E eu prestei vários concursos e tal. Ai, eu não sei nem ficar no microfone, gente. Me amem mais. E aí foi isso. A minha vida foi assim. Qual que foi a minha transição que você nem perguntou, mas já que eu tô falando, eu vou falar. Você vai falar, virado de chave pra nós. Eu... Porque até então,
Só para a gente segmentar, enquanto professoras educadoras do conhecimento, você vem da dinâmica da sua criança, extremamente talentosa, artística, de uma família que vinha toda Não, com toda calma. essa Só que assim, eu era história. talentosa e artística, mas eu sei hoje, mas eu nunca percebi isso em mim. Por quê? Sim, Sem querer, os meus pais, inconscientemente, eles nunca me estimular. estimularam. Vamos estimular as Então, nossas crianças, Leuas. acho que com 6 anos eu ganhei um concurso de pintura. Com 9 anos, um concurso de poesia. Eu anotei. Com 12 anos, eu pulei uma faixa do karatê. Uau. Com acho que 14 anos, eu ganhei um negócio, um desafio lá na minha escola de informática. Mas até então eles estavam nas Mas- caixas deles Não, e mas isso para mim era normal. Entendeu? Eu não via isso como algo diferente, eu não via isso como um talento. E aí eu fui descobrir por quê. Porque aquilo que a gente é bom é muito fácil pra gente e a gente não valoriza. Então, para as pessoas isso é um prêmio, mas pra gente isso é cotidiano. Perfeito. O nosso talento é cotidiano pra gente. O que tá no nosso cotidiano a gente não dá valor. Só que a questão é, só fica no nosso cotidiano aquilo que tem valor. Por que que seu relacionamento cai na rotina? Porque ele faz parte da sua rotina. E as pessoas acham que ter rotina é ruim, acham que ter as coisas por mais tempo é ruim, e elas se enjoam, mas elas não entendem que elas só podem enjoar daquilo que elas amam. Elas abusam, né? Entende? Uhum. Olha que forte isso. As pessoas enjoam, só que elas só podem enjoar daquilo que elas amam, porque elas só ficam muito tempo com o que elas gostam. Perfeito. Então, até então, sua criança não tinha conta, mas você tinha nascido numa criança, sua criança tinha nascido num lar, como Muito você criativo e comentou, muito comunicativo. Então, muito assim, artístico. muito. E meus pais, eles sempre trabalharam muito, eles sempre mostraram pra mim a importância do trabalho. Eu nunca vi, de verdade, nenhum dos dois reclamando de trabalho. Então, hoje, quem me conhece sabe que eu trabalho muito e pra mim é normal. Eu não acho ruim trabalhar. Por quê? Porque eu aprendi assim, eu cresci nesse ambiente. É o seu mindset. Entende? Eu não sei. A pessoa fala assim, nossa, feriado, eu nem percebo. Nem quando eu tava na escola. E todo mundo reclamava, nossa, graças a Deus, sexta. Eu não pensava assim. Mas não era normal. Né? Então, Quando veio a virada de chave que você quando veio a virada de chave... Você estava ali, na não sua sei se- bolha, dando Eu aula. não sei se teve uma virada de chave. Tá. Teve um momento de estafa. Por quê? Eu trabalhei muito tempo, eu fui morar na Inglaterra por causa do meu marido. Eu acho que vou pular essa história. E eu precisei exonerar os meus cargos. Eu era concursada em 3 lugares, exonerei para ir embora, porque eu tinha acabado de passar. Quando eu fui para lá, eu tive uma oportunidade de fazer o que eu queria. Em razão de ter acompanhado teu esposo. Importante dizer, Isso. né? Então eu abri. Ainda que a gente pule esse trechinho Então, da assim, história. eu abri mão meio que assim, de ser sustentada por mim para ser sustentada por outra pessoa. Gente, isso não é fácil, não. Não. Mas eu abri mão e pensei assim, gente, o que é o pior que pode acontecer? Eu sempre sou assim, eu tomo decisão muito rápido. E aí eu fui morar em outro país por causa dele. A gente eu fui namorando, a gente casou e deu tudo certo, estamos juntos até hoje. Esse ano a gente faz 8 anos de casados. 8 ou 9, não sei. Alguma coisa assim. Bastante. Uma jornada. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fui estudar o quê? Que eu queria estudar moda. Então, eu fiz um curso de moda, fiz curso de consultoria de imagem. Só que eu percebi que eu gostava muito de fazer isso pra mim, eu não gostava de fazer pros outros. Você conseguiu perceber. E muitas vezes a gente vive num piloto automático e a gente não consegue ter essa clareza que Mari está nos trazendo. Em algum momento, se você está atenta, desperta esse podcast, que eu sei que Leoa, você é e está. Ela, em algum momento, ela se perguntou, moda faz sentido para mim? E ainda sobre o influxo das influências familiares, especialmente da sua mãe, não, moda não. E ela foi caminhando, trilhando aquela jornada, mas a moda ficou ali. Você foi para a vida, casou, retorna ao Brasil no momento em que você precisa olhar para você e de novo a moda ali. E olha que interessante, eu não procurei emprego na área da educação, mas parecia que gritava. Eu trabalhei num projeto muito bonito do Senac, que a gente trabalhava com alfabetização de adultos. Uau. E a gente Nesse momento que você já tinha voltado da Inglaterra? Já tinha voltado e estava fazendo o curso de moda, tá? Fiz junto. Falei, vou fazer, né, gente? Não tô fazendo nada. Eu sempre gostei muito de fazer as coisas. E algo muito importante, eu nunca fiquei sem trabalhar. Eu já não tive bons empregos, mas eu nunca fiquei sem trabalhar. E eu percebo que as coisas, elas acontecem só quando a gente está em movimento. E às vezes as pessoas ficam esperando o emprego do sonho, o momento do sonho para fazer acontecer. Mas nada acontece se você tá parado. Mari, eu já entrevistei mulheres do Brasil inteiro. E você tem uma honra de estar aqui com você. Eu lhe tenho muita consideração, muito carinho pela sua alma, por quem é Mari fora das câmeras. Quero te dizer isso aqui ao vivo. E todas as mulheres me disseram a mesma coisa.
A vida carece de movimento. E olha o que você disse agora. E talvez já tenha valido esse podcast. Você tem que curtir, comentar, você tem que seguir Mari e tudo mais. Daqui a pouco ela vai falar mais das redes dela, do servir dela atual hoje, dela em essência. Nunca você ficou sem trabalhar. Olha que Não. legal o que você disse. Eu sempre me movimentei. Fala mais desse momento Eu e sempre- desse movimento. Eu sempre me movimentei, então assim, eu queria fazer algo, eu fazia, eu não ficava esperando uma oportunidade, eu criava as oportunidades. Só que assim, gente, é muito importante vocês entenderem que nesse momento, da minha adolescência, do meu início da fase adulta, eu não tinha consciência que eu fazia isso. Eu só fazia isso. Hoje, com tudo, quando eu paro para olhar e revisitar a minha história, eu percebo que eu sempre fiz isso. Entende a diferença? E por que eu tô falando isso? Porque aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente faz, é muito natural pra gente. E se a gente vai ensinar para outra pessoa, a gente não consegue identificar esses pontos, porque você não vê isso como um ponto importante. Perfeito. Eu, hoje, com a consciência que eu tenho, eu consigo falar, poxa, por que eu gosto de falar isso? Porque às O que é vezes que você te vê. trouxe consciência? Mas que é interessante. Eu já quero te dizer, Sabe te quando perguntar isso, alguém- porque tem muita gente que tá no Sabe piloto. quando você vê as pessoas falando bonito e você fala assim, nossa, gente, eu não tenho uma história bonita. Lógico que tem. É só você saber contar. É simples. Todo mundo tem uma história e a história de todo mundo é bonita. Sabe por quê? O que deixa a nossa história bonita é a singularidade dela. Não existe outra pessoa que tenha uma história como a sua. A sua história é única. Os seus erros, os seus acertos, o que você viu, o que você não viu. Tudo o que você fez te trouxe até aqui. E aí você fica querendo validação. Mas o seu próprio resultado é a sua própria validação. Você não precisa que outra pessoa valide quem você é, porque você existe. Você está aqui hoje. Então, você, Sabrina, você não precisa de ninguém. Você não precisa de nenhuma curtida, de nenhum resultado financeiro, de qualquer validação de qualquer pessoa desse mundo para dizer que você é capaz. Porque o fato de você estar aqui hoje mostra o quanto você é capaz. Perfeito. Eu acredito que cada pessoa é incrível, mas o mundo só vai saber isso se elas contarem. E as pessoas não contam isso, porque elas querem esperar alguém falar. E eu aprendi isso muito na escola, sabe por quê? O que você aprende na escola? A fazer o que é direcionado, a receber elogio de outra pessoa. A necessidade, De aprovação. Que vira um bloqueio. Exato. E aí o que acontece? Você aprende a fazer o que é mandado. Se você faz, não sei se você lembra, quando você era criança, a professora mandava fazer a página 5, 6 e 7. Fazia 8 para você ver. Quem mandou você fazer? Vai lá de castigo, vai pensar na vida. Você fez coisa que não era. E aí hoje a gente tem o quê? Pessoas que se formam para fazer o necessário. Só que a questão é, se você fizer o necessário, ou se você fizer apenas o que lhe é mandado, você não tem resultado. E aí a gente tem profissionais formados na era do quê? Na era industrial que não funcionam nessa era. Não existe trabalho das 8 às 6. Não existe. E aí é que ele tá pra gente buscar, né? Gente, não tem como, porque não é assim que funciona. Só que olha que incrível, se você fizer um bom trabalho e você for livre, você pode trabalhar a hora que você quiser, dar o resultado e ter dias livres. A sua escolha. A sua escolha. Sem que ninguém lhe diga que eram apenas aqueles dias. E eu falo assim, independente de ter um negócio seu ou não, sabe por quê? Porque ninguém trabalha para ninguém, todo mundo trabalha para si mesmo. Perfeito. Enquanto as pessoas não entenderem que elas trabalham para elas mesmas, elas não vão ter resultado. Porque se você acha que você tem um chefe, sim, você tem. Olha no espelho que você vai ver quem é. Então, somos nós mesmos, né? Se você faz corpo mole, é para você. Se você não entrega, é para você. Se você não tem resultado, é para você. Perfeito. Então, existe uma mentalidade muito errada e ela foi ensinada para todo mundo assim. E eu tive o privilégio de ser formada pela educação, porque as pessoas hoje elas ensinam o quê? Gatilhos mentais, network, como você cria rapport. Gente, se não tivesse nada disso, eu não ia conseguir sustentar uma aula com 40 pessoas no estado. Isso que eu ia falar, na rede pública. Numa realidade díspare, e detalhe, em ambientes familiares de matemática. extremamente... Exatamente. Só vale lembrar, porque a matéria preferida. Matemática. Então, assim, eu precisei aprender. E eu errava e aplicava, errava e aplicava. Então, eu sabia que eu não podia ser muito amiga dos alunos. Eu tinha um limite. Se eu passasse aquele limite, eu perdia aquela turma. E aí eu tinha que acertar com a próxima turma. E eu tinha que aguentar o resto do ano o erro que eu cometi. Sim. Se eu virasse e falasse assim, eu vou tirar a sua nota, e eu não tirasse, a minha palavra não tinha valor. Era necessário que você cumprisse, né? Então eu tinha que falar apenas coisas que eu podia cumprir, que eu podia sustentar. Então tudo isso vai trazendo pra gente o quê? Noção do que é importante ou não na vida.
E as Perfeito. pessoas, elas querem separar as coisas, achar que é diferente. Se eu pegar hoje uma realidade de escola, você pegar a sua realidade da sua adolescência e você colocar hoje numa empresa que tem vários funcionários, existem as mesmas fofocas, os mesmos problemas e as mesmas Os ladainhas. mesmos padrões. Perfeito. Os mesmos. Só muda a idade. Se eu Perfeito. pegar uma criança de uma rede pública que talvez seja mais desprovida financeiramente e uma criança de uma rede particular que tenha mais recursos financeiros, as duas têm os mesmos problemas. A diferença é a intensidade. Elas têm as mesmas coisas. Perfeito. Então, essa discrepância social, ela não separa o problema emocional que nós temos. Exatamente. E aí, então, você foi fazer moda, amiga. Não, eu fui fazer moda, mas eu descobri que eu não gostava. Beleza, E aí, mas você testou, você experimentou. Testei. Eu gostei muito, mas eu não gostava para aplicar nas pessoas. E aí? E aí eu comecei a fazer Você alguns... tinha voltado da Não, Inglaterra. e aí eu já Você comecei... conheceu um outro berço, uma outra cultura, essa é a verdade. Você Sim. viu outro mundo, Diferente. muito diferente. Ninguém repara em ninguém lá fora, ninguém Sim. fala mal de ninguém. É muito Ninguém engraçado. quer saber o carro que o outro tem, que roupa usa, qual é a referência da bolsa. É porque essa questão de materialismo é muito do Brasil. Lá fora é muito barato você ter acesso às coisas, então eles não dão valor. A toque do Brasil, podemos dizer assim, é o povão de lá, entendeu? Sim. Então, assim, é muito diferente. E aí, o que aconteceu? Eu voltei e eu comecei a dar aula já. Comecei a dar aula nesse projeto. E eu fiquei No Senac, como você disse. eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito realizada. Porque eu senti que eu realmente estava gerando valor na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas, eles não queriam aprender a ler por causa de nada. Eles queriam aprender a ler para ler o nome do ônibus. Uau. Eles queriam aprender a ler para ler uma passagem na Bíblia. Eles queriam aprender a ler para ir no supermercado e saber qual que era a marca do açúcar que eles iam comprar. E o que eu aprendi lá? Que eles já sabiam ler. Eles só não tinham identificado o talento deles. E eu criava dinâmicas onde eu trazia as marcas e eu falava assim, qual marca que você compra? Ele é essa. Qual que é o nome? É essa. Eu falei, mas você já sabe ler. Uau, Eles, que como poderoso assim? isso. Eu falei, lógico que sabe, eu não conhecia essa marca. E aí eu comecei a entender que Tinha muito de autoestima, né? De resgate de que identidade. eu comecei a entender? Aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente sabe, já está em nós. Você não pega no mundo. Você acessa por meio do mundo. Só para você ter uma noção, em um cromossomo nosso, a gente tem 23, né? São 23, dois pares de 23, 46 lá no total. Em um, tem uma conta lá que a gente faz, que a gente chega no resultado que a gente tem em um cromossomo 500 milhões de palavras. Isso quando você nasce. Eu tenho uma cliente que ela tá com 13 anos. Ela vai lançar agora em setembro o 11º livro dela. Uau. E aí tem mulheres com 20, 30, 40 anos que falam pra mim que não tem conhecimento suficiente. Nossa, já valeu o podcast, porque Entendeu? você está Como falando assim? sobre isso e as minhas leoas vão destravar agora. Mulheres que muitas vezes são convidadas, inspiradas a trazer um trechinho da sua história em obras de coautoria que dizem, sabe o que para mim, Mari? Não tem. Eu acho que eu não tenho nada para ensinar, eu acho que eu não tenho nada para contar. Vamos lá. Acessar por meio do mundo. Ó, vou pular lá pro final. Eu tava na escola dando aula e eu senti No que... Senac. Não, já pulei. Já tava em outra escola dando aula. Foi a última escola, assim, que eu ministrei. Foi muito bom. Foi maravilhoso, foi incrível. Mas eu sentia que faltava algo. Tá. Eu me senti perdida, eu sentia que aquilo não era Boa. suficiente, que eu precisava de mais. Comecei a buscar mais, buscar mais, buscar mais, buscar mais, buscar mais. Nessa busca, eu... Onde você foi encontrar essas respostas? É importante para nós. Aqui, ó. Dentro. Tá? Perfeito. Lembra que eu falei do movimento? O que eu vou fazer? Eu não sei. Fui fazer. Isso eu fiz um curso, que eu achei que o curso ele fosse resolver a minha vida. E aí é muito importante vocês saberem disso. Nenhum curso vai resolver sua vida. Ninguém vai. Nossa, mas eu paguei uma fortuna. Não vai resolver sua vida. Ela agora vai me dar a grande Não resposta. vai dar. Sabe por quê? Porque ninguém é capaz de resolver sua vida. A única pessoa capaz de resolver sua vida é você. Os cursos, as pessoas, eles são o quê?
uma potência para chegar onde você quer. Eles vão abrir portas, eles vão ser pontes, eles vão ser chaves. E aí, quando a gente tem um nível de consciência muito baixo, a gente quer colocar a nossa expectativa em alguém, porque é muito fácil eu te culpar por eu não ter resultado, entendeu? Gostoso, confortável. É muito fácil eu te culpar porque eu não tenho resultado. Então, houve esse momento em que você disse, falta algo. Esse falta algo toca muitas mulheres que estão nos acompanhando. Então, a gente chegou, inclusive, num momento muito especial do podcast. Falta algo, eu não me vejo, eu vejo que eu posso mais, eu vejo que eu preciso fazer algo diferente. Não é isso que eu quero. Eu vejo que eu já cumpri o que eu tinha que fazer aqui e eu tenho que fazer algo diferente. Mas eu não sabia o quê. E aí, eu fui fazer esse curso e tal. E aí... eu tive uma pergunta que fizeram pra mim que foi muito importante. No curso? Perguntaram isso pra mim, Mari. Olha pra você ver como eu não tinha nível de consciência, tá? Eu fui entender isso há muito tempo depois. Tá. Mari, o que você faz? O que você gosta de fazer? Vamos perguntar pras leoas. O que vocês gostam de fazer? Boa, Mari. O que vocês gostam de fazer? Daí lá vai. Algumas não sabem. Não, tem várias. Eu gosto de ir no shopping, eu gosto de passear, eu gosto de conversar, eu gosto de moda, eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer conta. Tem um monte de coisa. O que você gosta? Se esquece, não pergunta o que você gosta pra sua vida. O que você gosta de fazer? Hoje você tem tanto tempo do mundo. O que você gosta de fazer? Um monte de coisa. Não, filha, vamos lá. Volta. O que você gosta de fazer que você faz bem desde criança? Aí me veio... a primeira coisa que me veio foi a poesia. A poesia chegou novamente. Cara, eu tinha me esquecido. Olha pra você ver que engraçado. Eu escrevi minha vida inteira. Mas em um período da minha vida, alguém tirou sarro da minha escrita. E inconscientemente eu parei de escrever. E é assim, porque a gente precisa de aprovação. E aí você tá num meio que, mesmo que você seja boa o suficiente para não precisar fazer parte de nenhum grupo, você não quer ser discriminada por nenhum grupo. Então, inconsciente eu parei de fazer. Pertencimento. Inconsciente, não foi assim, tipo, nossa, eu não gostei do que ela falou. Até porque eu tenho uma personalidade muito forte. Então, se eu não gosto, eu falo. Sim. Mas inconscientemente eu parei. Engraçado que eu escrevi um texto hoje, 7 da manhã. O que a ausência do pertencimento faz na tua vida? E como a gente precisa, Mari, eu, você, que já estamos no nível de despertar maior, e as mulheres, enfim, o nosso público, porque homens também nos ouvem, e os maridos começam a querer saber o que essa mulher está aprendendo, o que ela está diferente. Então, dentro desse movimento, o pertencer, o saber que nós pertencemos de fato ao núcleo familiar, ao mundo, aos nossos dons, aos nossos talentos, que nós somos filhas, mães, pais, esposas, amigas, e que nós temos um chamado único, exclusivo por Deus, nos coloca nesse lugar, e o quanto está distante disso também nos faz, muitas vezes, distantes da nossa realidade, faz a diferença. E que poderosa a tua fala. Porque olha o que você disse, em algum momento eu esqueci da poesia, e olha aqui, como baiana, a gente adora esse termo, tá? Alguém tirou sarro. Sarro é bem baiano. Sarro da minha escrita. E dentro dessa necessidade, às vezes, de ser vista e de ser elogiada e de estar em um determinado grupo, você esqueceu disso. E aí? E olha que interessante. Legal que e no tá ano falando. anterior, foi quando eu finalizei minha pós-graduação. Ah. E eu fiz uma pós meio que semi-presencial. Então, todas as vezes que a gente tinha 2 ou 3 provas para fazer, algumas individuais, outras em grupo. Ah. Como eu gostava muito de escrever, eu pegava a prova e eu fazia tudo. Deixa comigo, gente, comigo. Habilidade. 10, 9, 10. Então, tava muito fresco para mim que eu era boa. E aí, nisso, minha amiga, que era professora de língua portuguesa, né, ela ainda... Nossa, Maria, você escreve muito bem. Nossa, Tana, os professores. Então, aquilo, mesmo eu esquecendo, aquilo ficou. Eu falei, eu gosto de escrever. Sempre escrevi textos, escrevia, né, frases e tal. E nisso, eu recebi uma proposta para começar a escrever para as pessoas, para essa pessoa específica. E eu falei, gente, como que é isso? Como? Escrever para os outros. Não, você vai escrever, vou explicar como é que faz. E aí a sacada é a questão do posicionamento. Eu falei, como é que chama isso? Ghostwriter. Eu falei assim, eu não vou ser isso. Como assim você não vai ser isso? Eu falei assim, qual que é a tradução? Escritor fantasma. Você conhece algum? Não, eu não vou ser a primeira. Então, muitas vezes na sua vida, você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você não quer. Eu sabia que aquilo eu não queria. Mas mesmo eu não querendo ser aquilo, eu fui entender como que aquilo funcionava, porque eu sabia que aquilo poderia ser algo que eu vou usar para criar o que eu quero ser. Tá, perfeito. Você já tinha essa clareza, né? Já tinha. Então, aquilo eu não queria. Mas eu fui entender. Por quê? Porque eu queria ganhar dinheiro, lembra? Eu queria ganhar dinheiro. Você queria ser diferente. Ser diferente, ganhar, fazer diferente e tal. Resumo da ópera. Eu fiz em uma semana um projeto que as pessoas demoravam para fazer 4 meses. Isso está no seu lugar no mundo, né? E aí,
A pessoa falou assim, como assim? E eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu percebi que eu poderia fazer textos, eu poderia fazer apostilas, eu poderia fazer cursos. Eu não tinha entendido por que eu era boa. Eu não tinha entendido. E eu tava com raiva da educação, porque eu achei que eu tinha perdido muito tempo da minha vida fazendo algo para depois fazer outra coisa. E aí Deus deu um chacoalhão em mim e falou, filha, você só sabe fazer isso porque você é boa em educar. Você só sabe ensinar porque você ensinou quem não queria aprender. E aí eu comecei a entender que eu só era boa naquilo por conta da minha trajetória. Mas mesmo assim existia muita confusão. Eu comecei a ter resultado. Atendi clientes maravilhosos, mas por dentro eu não estava satisfeita. Eu sentia que faltava algo. Eu queria encontrar o meu propósito. Só que eu não fiquei parada, sentada, esperando o propósito. Isso é muito bacana de você dizer. Não, eu estava trabalhando, fazendo... Movimento. Quem me via falava, menina brilha, maravilhosa. Mas por dentro eu estava assim, gente, e agora? Quem sou eu? Quem sou eu na cesta básica? Eu me sinto um leitinho, mas estou achando que eu sou um fubá. Então, assim, fofa. Eu tava assim, né? E aí, conversando com muitas pessoas, sempre fui muito comunicativa, querendo uma definição, e as pessoas, você tem que falar de livro, você tem que falar disso aqui. Eu falei, gente, eu não cabo nenhuma dessas caixas, não é isso que toca. E sempre naquilo, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim, olha, aqui na Terra ninguém pode me ajudar. Olha, pega aqui na Terra essa ninguém chave. Pode me ajudar. Quem pode me ajudar? Quem me criou. Quem me criou, Deus. Antigamente você descia no monte, falava com o trem do Moisés, então desce aqui na sala da minha casa e fala comigo, porque tá difícil o negócio aqui. Eu adorei você ter trazido Moisés, né? Porque antigamente ele descia. Descia? Por que não pode descer agora? Por favor, ficou aqui até no mais sofá, fácil. Né? No monte. No sofá, no monte, não tinha nem onde sentar. E é verdade, tá, gente? E é muito engraçado, porque eu não venho de uma família religiosa, eu sou uma pessoa totalmente racional, gente. Eu sou formada em matemática. É isso. Entendeu? Então... Eu já escrevi um livro aqui. Então, eu sou muito racional. E aí, eu falar isso, pra quem me conhece, não conhece esse meu lado, fala, uma menina doida. Não é Mari. E aí, eu queria. Só que eu não sabia falar com Deus. Você percebeu isso, você sentiu isso. Como fala com Deus? Como que fala com Deus? Com o coração, não, mas, com as nossas palavras. Mas ninguém tinha te ensinado isso. Porque no seu sistema de crenças, como se diz, minha família não era religiosa. Não, e a minha mãe é católica, então tem os trem lá dos santos e tudo. E aquilo pra mim, não sei, não fazia muito sentido, não funcionou pra mim. Eu já tinha rodado todas as religiões que você pode imaginar, minha filha. Em busca. Em busca, porque eu sempre tive um lado sensível, sabe? De ver coisas, de sentir e tal. Uma capacidade extrasensorial sempre tive, mas nunca tive nenhuma explicação. E aí eu falei, cara, eu não sei falar com Deus. O que eu tenho de Deus na Terra? A Bíblia. Não sei ler a Bíblia também. Difícil. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas e aprender e pegar o que fazia sentido pra mim. Isso é muito importante. Você nunca segue o caminho do outro. Você pega a informação do caminho do outro pra construir o seu. Porque se você seguir o caminho do outro, você sempre tem que perguntar para alguém o próximo passo. E nem sempre alguém vai estar disponível para te responder. E aí o que vai acontecer? Você vai travar. Boa. Faz sentido? Sim. E aí eu vi a Bíblia, eu aprendi a lá meditar e tal, e não sei o quê. A galera ensinava a meditar 1 hora, eu meditava 5 minutos, né? Porque 1 hora eu dormia. Então eu comecei a fazer umas adaptações e tal. Porque eu queria fazer o quê? Conversar com Deus. Porque, na verdade, eu achava que se eu conversasse com Deus, ele ia contar pra mim por que ele me fez. Olha pra você ver. Sério, Maria? Eu achava assim, porque se Deus conversar comigo... É importante a gente pontuar. Isso ele você vai falar já pra mim. Casada. Nós estamos diante de uma Maria adulta. Já tinha viajado o mundo. Tudo isso. Casada, ainda não tinha Penélope. Mas assim, casada e tal. Mas eu tinha isso, sabe? Eu falei, poxa... Tem algo a mais. Não tem alguma coisa, não tem como ser. O que eu tenho que fazer? O que eu vim fazer? E muito importante. Antes disso, eu já tinha entendido que você não trabalha por dinheiro. Você tem que trabalhar no que você ama. Porque quando você faz o que você ama, você ganha dinheiro. Isso é uma outra história, mas eu já tinha destravado essa parte. É que eu tô pulando, gente. Tô me deixando fluir aqui. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Fui começar a ler. E nisso, eu comecei a escrever muito. Eu tive... Era uma resposta de Deus pra ti. Muito. E eu tive algumas experiências sobrenaturais que eu não sei se faz sentido contar aqui. Pode sim. As mulheres entendem e têm nível de consciência. Então, assim, eu comecei a ter algumas experiências sobrenaturais.
Então, eu lembro que eu queria falar com Deus e eu não sabia como eu falava com Deus. E aí, o que que eu fazia? Eu pegava e comecei a perceber uma voz que eu comecei a seguir. E aí, eu percebi que isso era Deus. E aí, ele me dava frases, me dava poesias, me dava várias coisas. E eu me lembro que teve uma vez, assim, bem específica, que a gente recebeu um amigo lá em casa e um outro amigo que ele é profeta. E esse amigo, ele aceitou Jesus lá e recebeu uma profecia em outra língua, que eu não sabia traduzir. Na hora que ele recebeu a profecia, eu tive uma visão. Eu vi o quê? Eu vi ele sendo salvo. Ele sabe o filme, aqueles filmes do sarcófago, essas coisas? Sabe quando tira a pessoa de baixo? Eu vi esse menino saindo, um monte de besouro, Jesus do lado dele e formou uma parte de luz, né, em volta dele, e eles caminhavam e os bichos saíam, as coisas se abriam. Eu tive essa visão. E esse profeta, na hora, que é o Reinhard, um grande amigo nosso, eu perguntei pra ele falava assim pra mim, Mari, não é coisa da sua cabeça, o Espírito Santo. Eles foram embora e eu perguntei pro menino. Eu falei, Fábio, o que ele te falou na hora da profecia? Ele falou assim pra mim, Mari, eu estava no fundo do poço, Jesus pegou na minha mão e me tirou de lá. Uau. E agora, onde eu colocar a mão, tudo vai se abrir. Tinha uma conexão com o que eu tinha visto. E eu comecei a ter experiências assim, entendeu? Eu via coisas muito parecidas com o que estavam acontecendo. Você destravou. Só que eu não acreditava ainda, eu achava que era coisa da minha cabeça. Matemática, Leoa, racional. Só que é coisa da minha cabeça. No entanto, tem até um livro que a gente fez, que a gente conta de experiências sobrenaturais, e meu capítulo chama Não é Coisa da Sua Cabeça. Ah, eu já quero ler. É. E aí a gente fez esse Eu acredito livro. muito nisso. Eu tenho experiências, pra você ter noção, Mari, desde a infância. Engraçado que eu morava numa Também cidade tem. pequena. E assim, às vezes eu acordava meu pai e dizia, pai, tem um senhor na minha janela e tá conversando comigo e tá me passando umas lições. Antigamente, eu tô falando de 1983, 84, a gente morava numa pequena cidade da Bahia, era muito comum as pessoas usarem arma. Então, meu pai tinha uma arma, né? E às vezes meu pai, quando eu falava isso, ele saía com essa arma no quintal de casa, ia à porta e dizia, minha filha, não tem nenhum senhor, como é que alguém tá entrando na nossa casa? E às vezes eu guardava em segredo as lições que aquele senhor passava na minha janela, porque eu pensava, nossa, eu vou acordar papai vai pegar, ele tinha uma, acho que era 765, não me lembro bem a referência da arma, e ele saía louco procurando aquele senhor, então assim, você está num ambiente totalmente seguro com essas experiências, porque eu também vivi isso desde a minha infância. Mas você então não se dava conta, né? Não. E aí eu comecei a perceber que aquela voz que Deus sempre falou comigo, eu que não ouvia. E aí eu tive mais outras experiências que eu não vou citar aqui, até que foi o meu aniversário. Foi 3 de novembro de 2020. Já 2020. 2020. Eu já estava trabalhando com isso, eu já tinha resultado, tinha tido alguns problemas com sociedade, mas eu estava muito no CPF ainda, porque eu tive problema com sociedades no CNPJ. Mas já estava trabalhando e tendo resultado e atendendo pessoas maravilhosas. E aí foi o meu aniversário. Já se sentia no seu lugar no mundo? Ainda não. Tava nessa busca falando com Deus. Buscando. Movimento. E aí eu falo que assim, para você se encontrar, você precisa de três coisas. A primeira dela é querer. Então eu já quis isso. E quando você quer, você age, né? Então querer é decisão e decisão é ação. E aí eu tava no meu fluir, entendeu? E a segunda coisa é fluir. Porque você não questiona. Você tá fazendo uma dieta nutricionista, você não vai questionar. Será que esse morango vai me engordar? Não. Ou você confia ou você não confia, né? Você compra o bendito do morango ou não. Entendeu? Então, você que esse pão vai fazer mal, se tá no seu plano alimentar, você vai comer. Se não tá, você não vai comer. É simples assim. Então, eu sou fluir. Eu tava no meu fluir. Tá. Então, eu falo que a primeira coisa é querer, a segunda é fluir. Então, eu tava nesse fluir. E nesse fluir, no dia do meu aniversário, Deus me contou em poesia que eu ia ser mãe da Penélope. Recebi uma poesia. Essa foi muito específica. Eu chorei, fiquei emocionada, não contei pra ninguém. E eu ainda achava que era coisa da minha cabeça. Porque quem escreve poema vai me entender. A gente tem uma tendência a rimar. E na poesia tinha, sorria, menina, sorria, tananã. Entendeu? Daí no final fala, você vai ser mãe de uma linda menina. Uau! Só que rimava a poesia. Tudo casava. Eu falei, será que não fui eu, né? Que quis rimar? Isso é coisa da minha cabeça. Mas, mesmo com essa dúvida, abriu os meus ouvidos. E aí as coisas começaram a acontecer. Do dia 3 ao dia 9, eu escrevi mais de 100 poesias. Sério, Mari? Tá naquele livro que eu te dei. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá, Leoa? E aí, no dia 9, eu acordei e falei, então tá, Deus, eu pedi pra você falar comigo, você tá falando, né? A gente tá conversando, Tudo né? bem. Tá conversando, o que você quer que eu faça com isso?
Uau. Porque eu tinha até me esquecido do porquê que eu quis falar com Deus. Lembra? Eu queria falar com Deus pra ele falar pra mim pra que eu vim no mundo. Eu esqueci. Porque eu tava falando com Deus, eu queria saber o que ele queria que eu fizesse com aquilo que ele estava me falando. Mudou. E aí ele me deu o nome, Palavras dos Céus. Eu falei, se eu não tô louca, o Instagram vai estar disponível. Você queria mais uma vez a validação, né, Estava amiga? estava disponível. Em pleno 2020. Você abriu o Instagram? Abri, fui lá, peguei. Eu não uso, mas tá lá. Fui lá, Pesquisem, peguei. que Pode vocês são pesquisar. dessas. Palavras dos Céus. Tá lá, é meu Instagram antigo. Depois eu mudei o arroba pro antigo. Tava lá. Falei, cara, eu não tô tão louca, né? Só um pouquinho, talvez. Eu falei Talvez assim, seja uma vozinha. e o que é pra eu fazer com isso? Deus falou assim pra mim, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Na hora eu não entendi, achei que fosse sobre as poesias, né? Porque as Tá. minhas poesias e tal. E por que eu tô falando isso? Porque num primeiro momento a gente sempre acha que aquilo que a gente precisa fazer é sobre nós. Eu tenho que fazer, qual que é o meu talento, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito. E depois você entende que não é sobre você. É sobre quantas vidas podem ser transformadas por meio da sua. E nesse processo eu abri a empresa chama Palavras dos Céus. Cresceu, né? Esse ano vamos fazer 3 anos. E depois de um tempo eu entendi o que é esse trazer as palavras dos céus para a terra? São as pessoas. Em nós tem o DNA de Deus, o DNA do céu. Cada pessoa que a gente ajuda a trazer o conhecimento para o mundo, nós estamos trazendo as palavras dos céus para a terra. Ligando, né? Como numa conexão, ligando Isso. na terra aquilo que já estava ligado E aí, no céu. no começo eu achava que para trazer as palavras dos céus para a terra, eu tinha que fazer um projeto, porque, gente, só para contextualizar, a gente tem uma empresa que a gente faz livros, apostilas, curso para as Bom pessoas. você falar, por favor, Mari. Só que hoje eu entendi que vai mais do que isso. Porque aquilo que eu achava que era tudo, hoje eu vejo que era uma pequena parte de tudo. Tá. Entende? É uma semente. E aí, eu não preciso necessariamente fazer o projeto de alguém para trazer as palavras dos céus. Eu preciso apenas que a pessoa tenha consciência que existe nela E que a voz dela é importante, né? palavras dos céus. Então, se você despertou e você entende que existe algo em você que é único e valioso, e que se você não compartilha com o mundo o seu conhecimento, você está impedindo a roda de girar. Porque na sua história tem algo que só você sabe. E se você guarda, você está retendo, você está atrapalhando a nossa evolução. Estamos sendo egoístas, em certa medida, presas às Egoísta, nossas crenças, às nossas egoísta. amarras, Porque às você nossas acha que limitações. aquilo que você sabe não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente para quê? Tem um pouco de ego nisso também, né? Tem, porque você quer o quê? Você quer a validação, mas se você precisa do quê? De alguém para te aplaudir, Para te dizer que para esse é te o dizer caminho. que esse é o caminho. Então, quando alguém não te aplaude, você para, você estaciona. Mas espera aí. E aí Deus foi me consertando nesse processo. Um dia no almoço, almoçando assim, ele me deu uma frase que é assim: as pessoas te admiram no silêncio. Não deixe que isso calhe a sua voz. Uau! Se você já pegou, internalizou isso, já valeu esse podcast. Entendeu? Porque essa é a nossa realidade hoje, especialmente em redes sociais, né? Gente, quantos feed você olha lá e você não curte? E você não comenta, mas você fala, nossa, obrigada. E Uau! não é por mal, é porque você olhou, absorveu e continuou sua vida. Não é que você não quer curtir, não é que você não quer comentar, mas é que. Não é uma crítica, necessariamente. É porque, sei lá, você vê tanta coisa, né? Então a gente. E outra, a gente nem aprendeu a elogiar os outros, A a validá-los. validar. Uhum. Então, assim. É muito Almoçando, download. Era assim, é sempre assim, num momento meio aleatório. E aí o que acontece? As pessoas hoje, elas querem o quê? O que vende? O que eu devo falar? O que as pessoas vão comprar? Sabe o que vende? É verdade. Sabe o que as pessoas vão comprar? Quando você sabe entregar a sua essência. Então, eu vejo muito que as pessoas, elas querem procurar mercado, mas esquecem de legado. Eu até brinco que eu falo que método não é sobre mercado, método é sobre legado. A sua essência é única. E se você coloca a sua essência naquilo que você faz, você vai fazer as coisas com excelência. Não importa o que você faz. Existe mercado para tudo. Hoje, se você ensinar alguém o que você quiser, você vai ter pessoas que querem comprar. Só que sabe qual que é o problema? Você tem um endereço e um mapa.
Só que você não disponibiliza no mapa. E aí existem várias pessoas com o mapa na mão, precisando do seu serviço, precisando do seu talento, precisando do seu dom, do seu conhecimento, mas ninguém te encontra porque você não colocou número na sua casa. E aí, como que as pessoas vão te visitar? Como que as pessoas vão te procurar? E mais, a gente não põe número e a gente se pergunta, por que ninguém me vê? Por que ninguém me observa? Por que ninguém consome aquilo que eu ponho para o mundo? Mais uma chave poderosa. Então, não coloca. E aí fica chateado porque ninguém procura. E aí tem um outro ponto. As pessoas querem fazer algo para multidões. Só que se você transformar uma pessoa, uma única pessoa, já é o suficiente. Para Deus, uma vida, vidas têm o mesmo valor. Perfeito. E por que para você tem que ser diferente? Entende? É um processo. É um passo a passo. Tem gente que talvez não queira falar com 1 milhão de pessoas. E as que querem precisam primeiro falar com 1, com 10, com 20. Sedes fiel no pouco para que haja fidelidade no muito, né? E nesse momento você começou a se dar conta que era a voz de Deus, você já tinha essa consciência. Tinha. Porque você é uma mulher de movimento, você é uma leoa, Tinha. você já se movimentava. Mas até hoje é algo que eu sempre fico prestando atenção. As pessoas acham, isso também é muito importante falar. Aquilo que você já foi não é o que você é hoje. Então, muitas pessoas ficam vivendo de passado. Nossa, eu fui fit no passado. Fala, nossa, eu sou uma pessoa fit, mas tá acima do peso, comendo errado. Não, você já foi fit, minha filha. Hoje em dia você não é mais, não. Entendeu? Então, às vezes você fala assim, nossa, eu tenho uma conexão com Deus muito forte. Não, você tinha no passado, agora você deu uma desligada. Você tá entendendo? É mais ou menos isso. Então, é muito importante você prestar atenção no seu hoje. No seu agora. O que você tá fazendo? Teve um dia também que eu recebi uma chave muito forte de Deus, que é assim, o que você tá fazendo com a vida que Deus te deu? Uau. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual seria? Se a sua nota for 0, tá tudo bem. Se for 1, tá tudo bem. Se for 10, que bom. Mas como é que você faz para melhorar? Porque às vezes a gente quer agradar o mundo, mas esquece de agradar o céu. Quem que você quer agradar? Deus ou os homens? Então, hoje eu tô nesse momento. Quem que eu quero agradar? Eu não quero agradar ninguém. Não quero agradar ninguém. Eu vim aqui para ser uma ferramenta. Se, sendo essa ferramenta, alguém se agradar, que bom. Se não, paciência. A quem estamos buscando Porque agradar? eu não vivo da opinião dos outros. Porque se eu vivo da opinião dos outros, eu não existo. Você sabe Porque a que eu vivi opinião das nessa prisão há pessoas muito mudam. tempo, né, Mari? Eu vivia nessa prisão há muito tempo. Eu queria muito agradar. Eu queria muito servir as pessoas e, diante do meu servir, daquele movimento concatenado do que as pessoas esperavam de mim, minha mãe, meu pai, eu sou a primogênita, os meus irmãos mais novos, eu me sentia amada. E a partir do momento que eu me dei conta de que o meu movimento era um movimento muito mais de agradar a Deus, de agradar ao meu chamado e à minha essência, eu vivi um movimento de liberdade nunca antes visto. Por isso que eu falo tanto de despertar a sua leoa. Falo tanto dentro da minha jornada de ter cursado direito, especialização, mestrado numa federal, doutorado na Argentina, que a gente tem direito de ser nós mesmas. Nesse momento você se deu conta, na verdade, você plugou aquilo que faltava de dizer, eu tenho direito de ser eu mesma, desde a minha criança, a minha adolescência, a quem eu sou, e conectar, oh, que lindo isso que você falou, eu falo tanto sobre isso, a gente não ensaiou, conectar no céu aquilo que já está ligado na terra. Eu já fiz com você a dinâmica do animal? Não. Não? Não. Quer que eu faça? Quero! Então tá, pra gente fechar, vou pegar aqui pra gente fechar e você falar sobre o seu servir hoje, sobre a Metodizei, sobre essa versão atualizada da Mari. Quer a dinâmica antes ou depois? Ai, quero antes. Vamos fazer, depois eu falo, tá? Então vamos lá, eu vou pedir pra você fechar os olhos. E aí eu vou pedir para as leoas também que estão assistindo, fechem os olhos nesse momento. Eu vou pedir para você pensar no primeiro animal que vier à sua cabeça, tá? No primeiro, não vale trocar. Pensou? E aí eu quero que você pense em 3 características positivas desse animal. Talvez você possa ver alguma característica física, não tem problema. E aí eu quero que sejam as 3 primeiras. Pensou? Uhum. Agora eu quero que você abra os olhos e me fale.
Uma leoa, não poderia ser diferente, ela veio com vitalidade, beleza física e garra. Tá. E aí agora eu vou te pedir para fazer de novo. Você fechar os olhos de novo. Eu quero que você pense em um animal. Primeiro que vier à sua cabeça. Uhum. Aí eu quero que você pense agora em 3 características diferença positiva desse animal. Pensou? Sim, um gato com sabedoria, com altivez, Altivez. de Ouvir? escuta altiva Tá. e olhar atento. Estava super assim atento. Percepção aguçada, né? Seria isso. Vocês estão fazendo também, né, Tô Leoa? fazendo, né? Se você quiser dar pausa. Dá pausa e eu já vou explicar. E volta. E eu vou explicar também por que eu pedi para você fazer de novo, tá? Tá. Vamos lá. O que acontece? Por que eu pedi para você pensar no animal? E por que eu pedi para você pensar no animal de novo? O que acontece? Quando eu peço para você pensar no animal, eu estou pedindo para você ancorar a sua imagem em algo e poder falar as suas características, não a do animal. Ah, que legal. Então, as características que você viu são suas, não são do animal. E por que eu pedi para você pensar de novo? No seu caso, não, é porque a leoa é muito forte para você. Mas eu pedi para você pensar de novo, porque normalmente, quando a gente vê um leão, a gente está vendo as características que o mundo quer que a gente veja. Mas a gente é muito mais do que aquilo. Uau, muito bom. Entende? Uhum. É inconsciente. Normalmente a pessoa vê leão, às vezes águia. Eu sempre faço para ver de novo, porque acaba sendo E eu bem... vi um gatinho engraçado, bonito, mas eu vi acaba um gato sendo, no sofá. Acaba sendo... não tô falando que é o seu caso, mas pode ser que seja mais genérico, entendeu? A característica do mundo não... Você também tem, mas eu quero ver sua essência. Então eu vou te explicar do gato, e depois eu vou pra leoa, porque as duas são Bora! suas. Então o que acontece? Quando a gente pensa na sabedoria, você é uma pessoa que tem a sabedoria. Uma característica sua. Você é capaz de distinguir o que precisa ou não ser feito. Você consegue chegar além. Quando a gente compara com um gato, a sabedoria de um gato, ele é o quê? Ele é capaz de calcular, de se conscientizar o que deve ou não ser feito, dos riscos. Ele usa isso de maneira sábia. Sim. Tem dentro que o gato, ele é um animal que ele leva um pouco nesse lado da sabedoria, do mago e tal. Tem. Ele tem isso. Quando a gente pensa em altivez, percepção aguçada, se você é sábia e você tem isso, você enxerga além, você ouve além, você identifica além das pessoas. Tem. É como se você pudesse alcançar mais, pudesse ir mais. E quando a gente pensa no olhar atento, e você usa tudo isso para quê? Para analisar, para identificar, para avaliar, entender o território e saber o que deve ou não ser feito. Ai, minha cara Fez isso. sentido? Muito, muito. Esse é meu lugar no mundo. E aí, agora da leoa, né? Eu vou explicar também. O que é a vitalidade? Vitalidade é vida. Quando a gente pensa na leoa vitalidade, a gente vê muito ligado à garra. Foi uma das características que você falou. Por quê? Porque a leoa ela não tem apenas uma vitalidade para ela tem uma vitalidade para as pessoas que estão com ela. Então, a sua vitalidade não é apenas da sua vida, mas em trazer vida para as pessoas. Quando a gente vem na beleza física, ela vai muito mais do que aquilo que as pessoas podem ver. Porque aquilo que você tem fora é apenas o resultado de quem você é por dentro. E as pessoas conseguem ver essa beleza e conseguem sentir nelas a própria beleza. Então, quando você traz vida, você também traz beleza para a vida das pessoas. E aí a gente pensa a garra o quê? Como uma pessoa que é capaz de fincar e se conectar nos lugares que passa. Ai, que maravilhosa! Gente, vocês pensaram também no animal? Não foi ensaiado, eu recebi esse presente, que é fruto da conexão que Mari tem com Deus, com a essência dela, com ter encontrado ela no mundo. Eu queria, Mari, primeiro te agradecer, dizer que foi um prazer, que me conectei com você desde o primeiro momento em que nós nos vimos no evento e que eu vi a sua alma, eu vi a sua essência, eu vi além do que você externa. E eu queria que você deixasse seus canais, sua mensagem final. Depois que eu fiz muitas formações, né, para além do direito, e uma das que mais me traz lugar no mundo é a conexão das constelações. Nas constelações a gente fala muito em campo, no campo mórfico, na criação e na usina de energia que pessoas reunidas, elas têm em comum. Então, diante do campo que eu formei aqui com você, em que a gente perde a noção do tempo, do espaço, mesmo com as agendas, mulheres que somos mães, esposas, empresárias, CEOs, o que é que você sente
de deixar para as mulheres que vão te assistir nesse podcast em específico. Você é uma convidada hoje extremamente requisitada e renomada e senta em muitas mesas, isso é maravilhoso, é fruto dessa mulher criança que queria fazer a diferença no mundo e eu posso te dizer que você faz essa diferença, Deus manda te dizer isso e pede que você siga, que você persiga, sem nunca se distanciar de quem você é. Que mensagem você gostaria de deixar e onde essas mulheres maravilhosas vão te encontrar? Eu acho que a mensagem mais importante que a gente precisa saber é que é natural ser bom no seu dom. E às vezes a gente não dá valor. É muito fácil, é muito simples. Mas não é porque parece fácil que não tem valor. É fácil para você, que viveu a vida inteira, que tem experiência. Mas para outras pessoas, não. Então valorize quem você é. Porque Deus já acredita em você. Ai, que massa, que maravilhoso. E aí, nas minhas redes sociais, meu Instagram é o @falamaismari. Eu vi Então, nascer esse Instagram e ele é fruto da sua identidade real. Importante te dizer isso também. Comecei ele faz o quê? 2 anos? Mas tem tudo a ver contigo. Então, @, eu vou deixar na descrição também do Fala Mais vídeo. Mari. E aí, dentro disso, a gente, né, me coloca aqui à disposição para servir. Gente, já vou falar. Sempre quando eu faço essa dinâmica com mulher, o pessoal, eu vi não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, o que que significa? Dos animais, né? Põe uma coisa na sua cabeça. O significado das palavras não é aquilo que elas significam, mas o significado que você dá. Às vezes você viu uma característica que parece não ser positiva, mas isso não significa coisa ruim, sabe por quê? Porque Deus não vê coisas negativas em você. Você vê coisas negativas no seu filho? Não vê. Você só vê amor. Então, tenta traduzir isso para outra coisa. Se você viu uma orelha, coloca lá significado de orelha, significado de, entendeu? Porque eu não sei se eu vou conseguir responder as pessoas, então. Não, Eu recebo bastante maravilhoso. mensagem quando eu faço isso, eu gosto de Maravilhoso. explicar. Então, assim, entenda que você é a única, a sua essência é única e muito valiosa. Então, transcenda isso pro mundo. Porque o mundo precisa te conhecer. Uau! Gente, conversem com a Mari, conheçam mais o trabalho da Mari, permitam a Mari ser esse instrumento que conecta a terra, a mensagem que você também carrega em você no céu. A gente vai deixar na descrição desse vídeo os contatos, as referências, esse trabalho dela, de toda essa jornada que ela nos contou aqui de uma forma tão real, tão sincera. Eu que estou sentada aqui à mesa, eu sei que onde você estiver, no transporte, em casa, na academia, no trabalho, você também sentiu essa conexão. Gratidão por ser quem você é, gratidão pelo seu Obrigada servir. pelo convite, pelo carinho. Você sabe que eu gosto muito de você. É recíproco, torço por você. Quero te ver sempre assim, cheia de você, ouvindo a voz de Deus para você, porque todos os dias ele se comunica contigo e é muito gostoso sentir a presença desse Deus maravilhoso que, como você disse, em algum momento você se questionou se era coisa da minha cabeça. Acho que essa também foi uma das grandes chaves que nós estamos deixando nesse podcast. Muitíssimo obrigada, Leoa! Gratidão! Obrigada.